Oi gente, tudo bem com vocês? Antes de eu começar a compartilhar os vídeos semanais do mês de setembro, eu quero começar um mês de setembro diferente. Eu quero compartilhar um testemunho de uma experiência que eu tive com Deus que me marcou muito e eu queria compartilhar também com vocês. Antes de eu começar a fazer essas gravações, eu vinha orando e pedindo para Deus direção do que eu iria gravar, do que eu iria falar, porque eu queria fazer uma coisa diferente. Tem muitas pessoas que são usadas por Deus usando a Bíblia, louvores, aqui na internet. E eu fiquei assim, eu falei, eu quero fazer o meu diferente. Eu já gravava vídeo, eu colocava só no TikTok. Eu não colocava assim tanto no Instagram. Não sei nem se pode falar assim o nome da rede em vídeo, mas já falei. No Insta eu colocava mais quando era datas comemorativas ou feriados. E eu já tinha um tempo que eu vinha pedindo, ai Deus, me dá uma direção, o que eu faço, o que eu falo, como eu falo, eu quero que seja uma coisa que não seja tão extensa, mas que possa tocar o coração das pessoas, que possa transformar, que de alguma forma Deus possa alcançar aquela vida. E já tinha um tempo que eu vinha pedindo isso. Tanto é que o tema principal do mês de julho, no final de junho para julho, quando começou, o tema principal foi: é tempo de olhar para dentro. Do mês de agosto, o tema principal: aquilo que Deus plantou vai florescer. E agora do mês de setembro, o tema principal é a identidade que te liberta para si. Aí quando foi mais ou menos depois do dia 13 de junho, eu cheguei um dia cansada do serviço, eu trabalhei o dia todo, saí do trabalho, fui pra academia, treinei e depois eu vim pra casa pra fazer janta, né? E fazer as coisas e descansar. E normalmente quando eu chego em casa, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu gosto de ficar ouvindo louvores enquanto eu limpo casa, enquanto eu vou fazendo as coisas. Eu coloco o louvor e fico ali fazendo minhas coisas mais tranquila. Aí eu fui pra cozinha fazer janta. E ouvindo aquele louvor, e sabe quando você vai ouvindo o louvor e você vai mergulhando na palavra e você vai sentindo aquele fogo assim queimando dentro? E eu fiquei sentindo aquela vontade de orar assim. Eu falei, nossa, na hora quando eu terminar, eu vou orar. Eu vou orar, que eu tô com muita vontade de orar, muito mesmo. Aí eu jantei, aí eu peguei o celular, os dois, coloquei um tocando do lado da cama, tocando os louvores, e fiquei mexendo no outro, resolvendo umas coisas, e sentindo aquela vontade. Eu falei, não aguento mais, eu vou logo orar. E naquele momento, quando eu ajoelhei, que eu comecei a orar, gente, foi algo assim sobrenatural. Sabe quando você se ajoelha, você não fala nada e de repente começa a vir uma presença do Espírito Santo muito forte? Eu ajoelhei e eu fui começar a orar. Antes de eu começar a falar muita coisa, de eu começar a falar mesmo com Deus em oração, eu comecei a sentir uma presença tão forte, mas tão forte, um choro tão grande, tão profundo, que eu não sei nem explicar. Eu acho que eu não tenho nem palavras para poder explicar. Mas não era aquele choro de dor, não era choro de tristeza, era um quebrantamento mesmo, muito forte. E Deus começou a falar comigo. E eu lembro muita coisa mesmo, assim, que muitas vezes Deus, ele fala com a gente coisas e a gente esquece. E a gente vai muitas vezes duvidando, a gente deixa pro lado do esquecimento as lutas, as dificuldades, tudo que a gente vive como cristão, as batalhas do dia a dia, muitas vezes faz a gente duvidar do poder de Deus. E isso é comum na vida de qualquer cristão. Todo mundo passa por isso. E nesse dia, Deus me tocou de um jeito tão profundo que eu fiquei assim, sem palavras naquele momento de oração. E eu ficava assim, e Deus começou a confirmar coisas que muitas vezes Ele falou lá atrás e que eu já tinha até esquecido, que eu não lembrava mais.
ele me tocou de um jeito tão profundo. Era tanto choro, de tanto quebrantamento que Deus teve comigo naquele momento. E ele começou a falar comigo. Fala assim com as pessoas. Não precisa de muito, precisa só de pouco. O pouco que você falar que for com verdade vai tocar o coração de pessoas. Porque tem tantas pessoas que estão distantes, tem tantas pessoas que precisam se reencontrar com Deus que estão distantes. Tem tantas pessoas que não acreditam mais, tem tantas pessoas que duvidam das coisas de Deus, tem tantas pessoas que duvidam do meu poder, que duvidam daquilo que eu faço, que duvidam de tudo que eu já fiz. Tem pessoas que estão muito desacreditadas. Faz assim, segue por esse caminho. E Deus foi falando comigo e foi aquele quebrantamento muito grande. Tão grande que eu não conseguia nem falar nada. Deus falava tanta coisa sussurrando. Por isso que a maioria dos vídeos, que quando eu comecei, que é tempo de olhar para dentro, né? Que tem coisas que Deus fala, que Ele fala só com você, Ele não fala com ninguém. Tem coisas que Deus tem preparado só para você, que é só seu. Tem coisas que Deus plantou na sua vida que vai florescer, que muitas vezes você duvida, mas acontece no tempo dele. E o que eu queria compartilhar no fundo com vocês era isso. Tudo aquilo que Deus faz é muito grande, é muito poderoso. E não tem nada mais poderoso do que a presença dele. Esse encontro que eu tive com Deus, que foi muito forte, que eu me prostrei de joelhos mesmo assim no chão, enquanto eu ouvia aqueles louvores e mergulhava naquela palavra, e o Espírito Santo começava a sussurrar no meu ouvido falando, e eu ficava assim, nossa, mas Deus, Ele é tão poderoso. E eu estava muito, mas muito cansada nesse dia. O meu corpo físico em si, ele estava muito cansado. Eu tinha tido um dia que eu estava realmente muito cansada. Mas depois que eu terminei aquele momento de oração, eu senti um alívio tão grande, aquele cansaço físico do dia, aquele cansaço do trabalho, ele tinha passado por causa daquele quebrantamento que eu tive. Por causa daquele momento, daquela experiência que eu tive com Deus. E a minha afirmação para você é: nunca deixe de buscar Deus no seu secreto. Por mais que você esteja na casa de Deus, firme na presença de Deus, nunca deixe de buscar Deus no seu secreto, porque vai ter coisas que Ele vai falar só para você no secreto. E tem coisas que Ele vai falar para você na casa dele, que é na casa de Deus. Mas nunca deixe de buscar Ele, porque sempre no tempo certo Ele levanta para poder te usar. E quando Ele levanta, é para poder tocar outras pessoas. E eu queria compartilhar essa minha experiência com vocês que eu tive com Deus, porque foi algo muito bonito, muito lindo. Foi um momento muito íntimo, mas foi um momento que me marcou muito. Eu lembro que eu fiquei dias com aquilo e até hoje eu estou assim. E depois daquilo eu fiquei orando, eu falei: Deus, agora eu quero os roteiros, eu quero ver o que eu falo para as pessoas. Eu quero até falar às vezes de momentos, de coisas que eu vivi, mas sem precisar fazer aquele vitimismo ou ficar fazendo de coitado, de coitada, igual eu já vi em alguns lugares, né? São poucas as pessoas que fazem isso, mas às vezes acontece. Eu não quero fazer isso, eu quero apenas falar de algo que possa tocar o coração das pessoas. Eu vejo às vezes tantas pessoas à minha volta, eu conheço tantas pessoas à minha volta que já estiveram na igreja, que já foram da igreja, que já estiveram na presença de Deus e que hoje não quer mais saber, porque não acredita, porque não consegue, porque se decepcionou com alguma coisa e se distanciou. E Deus, Ele é fiel. Deus, Ele sempre vai ser e Ele sempre será fiel. Às vezes a gente pode até se esquecer ou duvidar do poder de Deus, mas Ele sempre permanece o mesmo. E eu queria compartilhar isso com vocês. E não perde os vídeos que vai vir agora para o mês de setembro, que vai ser a identidade que te liberta para ser.